Eu começo passando com você pelo que disse o presidente dos Estados Unidos a respeito então de um encontro, uma videochamada com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá então. Nessa manhã eu tive um ótimo telefonema com o presidente Lula do Brasil. Nós discutimos muitas coisas, mas foi principalmente focado na economia e comércio entre nossos dois países. Nós teremos mais discussões e estaremos reunidos num futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei do telefonema, nossos países irão ir muito bem juntos. Então, o presidente americano Donald Trump sugerindo, dando a entender que ele pode estar no Brasil em breve, além de Lula ir para os Estados Unidos. A gente aguarda para ver os detalhes. O contexto é que isso vem depois da Assembleia Geral das Nações Unidas. O dia 23 de setembro foi quando começou então as falas dos chefes de Estado. Normalmente o Brasil é o primeiro e os Estados Unidos o segundo, e havia muita antecipação quanto a se Lula e Trump iam se encontrar nos bastidores. O que aconteceu, o presidente americano até falou disso durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando disse que eles se abraçaram por alguns segundos. Então, ficou essa possibilidade em aberto, agora se concretizando. No início houve especulação, havia até temores por parte do campo do petista de que se os dois se encontrassem pudesse acontecer o que aconteceu com Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ou Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, onde houve uma troca não amigável. Nos dois casos houve trocas não amigáveis na sala oval. Agora a gente aguarda para ver o que vem aí presencialmente à tona. Lembrando, isso acontece em meio à maior crise diplomática da história entre os dois países. Uma que se estende com alguns dos pontos nevrálgicos que a nossa apuração traz aqui para você. O cancelamento de vistos de uma série de autoridades brasileiras, incluindo a estimativa de 8 dos 11 ministros da Suprema Corte. Os números não são públicos de quem está com visto cancelado e quem não está com visto cancelado, mas a estimativa é que Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux sejam os únicos da Suprema Corte que conseguem seguir com acesso aos Estados Unidos com visto. Ainda, outras sanções de visto, Alexandre Padilha, ministro da Saúde, Lewandowski, ministro da Justiça, e por aí vai. Além disso, tem, claro, o mais notório caso, a aplicação da Lei Global Magnitsky, uma sanção financeira do Office of Foreign Asset Control, ou FAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, aí não pelo Departamento de Estado, pelo Departamento do Tesouro, contra o ministro Alexandre de Moraes, contra a esposa dele e o instituto dos dois, o Instituto Lex. São algumas das questões que não ficam só nesse campo jurídico. Quando a gente passa por mais dos pontos dos quais a gente vê a crise diplomática se manifestando, a gente pode falar do campo comercial, onde, em virtude do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o presidente americano Donald Trump disse ser uma caça às bruxas, ele impôs tarifas na casa dos 50%. Ficam por volta das maiores do mundo, muito perto da Índia. As duas também, claro que tem nuances quanto a quais são os setores afetados, mas são os dois países com as tarifas mais altas do mundo então. Acrescentando a isso, tem uma investigação comercial sob a seção 301 da Lei Comercial Americana de 1974, chamada de a Super 301. É uma investigação comercial que, essencialmente, é o que os diplomatas chamam, isso até um ex-ministro das Relações Exteriores disse ao Epoch Times, é o que os diplomatas chamam da Super 301, é a ferramenta de política externa que mais dá, então, recursos para os diplomatas, mais dá recursos para que o governo americano possa agir, abre a caixa de ferramentas quanto ao que fazer, quanto a países terceiros na relação comercial. Essa investigação lida com tanto a questão da estrutura regulatória, que os Estados Unidos repetidamente têm falado ser inadequada, do tratamento do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário Brasileiro a companhias de Big Tech, e aí também se passa por PIX, madeireiras, a questão ambiental, entre outros assuntos. A gente aguarda aí para ver o desfecho, conforme está anunciado um aparente encontro então de Trump com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.